E nesta noite eu quero repartir com toda a igreja uma mensagem que fala exatamente sobre essa temática. Eu sei que alguns que estão ingressando na fé, ainda estão dando os seus primeiros passos, ainda não possuem a compreensão do que é a ceia do Senhor. Qual o seu significado? Qual a sua representatividade dentro da cristandade? Mas nessa noite me proponho a falar sobre isso. O tema da mensagem é a ceia do Senhor. E nós vamos ler um texto um pouco prolongado. E eu peço a gentileza que após o texto você permaneça com a sua Bíblia aberta, para que possamos ir aqui acompanhando cada bloco do ensino dessa noite. Abram comigo a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11. 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 17. Primeira Coríntios, capítulo 11, do verso 17 em diante, palavras do apóstolo Paulo. Assim diz o texto: mas nisto que agora prescrevo, não posso elogiá-los, porque vocês se reúnem não para melhor, e sim para pior. Porque, antes de tudo, estou informado de que, quando se reúnem na igreja, existem divisões entre vocês. E eu, em parte, acredito que isso é verdade. E é até necessário que haja partidos entre vocês, para que também os aprovados se tornem conhecidos entre vocês. Quando, pois, se reúnem no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que vocês comem. Porque quando comem, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e enquanto um fica com fome, outro fica embriagado. Será que vocês não têm casas onde podem comer e beber? Ou menosprezam a igreja de Deus e envergonham os que nada têm? Que posso dizer a vocês? Devo elogiá-los? Nisto certamente não posso elogiá-los. Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vocês, façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também um cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isto todas as vezes que o beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. É por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, meus irmãos, quando vocês se reúnem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém tem fome, que coma em casa, a fim de que vocês não se reúnam para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for aí. Apenas até aí, feche os seus olhos por um instante. Pai, nessa noite nós, mais uma vez em unidade, queremos te render graças. Graças pela verdade da tua palavra. Te damos graças pela mensagem do Evangelho. Te damos graças porque o Senhor enviou o teu Filho amado para morrer em nosso lugar. E a morte do teu Filho nos trouxe a vida, Senhor. Por isso somos eternamente gratos pela tua misericórdia e pelo grande amor com que o Senhor nos amou, ainda quando éramos pecadores.
Te pedimos que nessa noite o Senhor nos dê temor e tremor diante da tua mesa. Que não seja um mero ritualismo. Que o Senhor nos dê consciência de comunhão, de que somos membros do teu corpo, de que somos irmãos uns dos outros e filhos de um mesmo Pai. Restaura o nosso coração, Pai, porque na tua mesa há lugar de restauração. Na tua mesa há lugar para reconciliação. Há lugar para corações arrependidos, Pai. Onde o Senhor nos acolhe, nos recebe com graça e bondade. Nós te pedimos que nessa noite, mais uma vez, a tua verdade e a tua presença em nós, por meio do teu Espírito, possa definitivamente mudar as nossas vidas para a tua glória. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Uma das coisas que sempre aprendemos desde criança é ter bons modos à mesa. E isso é importante, pois todos nós precisamos aprender a nos comportar ao redor de uma mesa posta. E esses bons modos, obviamente, podem variar de família para família. No entanto, a maioria deles já é comum a todos nós. Como, por exemplo, no que diz respeito aos bons modos na hora da mesa, nós entendemos que é necessário usar talher para se servir. É necessário esperar que todos se sirvam, para aí então começarmos a comer juntos. Vale ressaltar também que não devemos sair da mesa antes de todos terminarem. Cadê os adolescentes? Não podemos falar de boca cheia. Não podemos arrotar. Se bem que dizem que na China, arrotar durante a refeição é sinal de gratidão. Mas vocês são brasileiros, vocês não são chineses. Não façam isso em casa, pelo amor de Deus. Tenham bons modos. Mas como eu disse, algumas práticas podem sim variar de família para família. Por exemplo, tem família que dá as mãos para orar antes da refeição. Tem família que, se o garoto estiver sem camisa, a mãe diz: menino, vai botar uma camisa, porque senão a gente não começa a comer. Ou, por exemplo, se a família é muito grande, nem sempre você se serve de maneira proporcional à sua fome, mas de maneira proporcional a quantas pessoas estão à mesa. Ou seja, vamos supor, se você gostou de uma determinada carne, então nessa família grande você tem que perguntar se alguém vai querer mais. E se para sua infelicidade alguém quiser, você vai ter que colocar no prato menos do que gostaria. Eu me lembro que na minha adolescência, ou fase da adolescência, a famosa fase do crescimento, eu torcia para todo mundo falar que não queria mais, porque eu queria raspar a panela, coisa de adolescente. Enfim, todos nós precisamos ter bons modos à mesa. E basicamente, é sobre isso que o apóstolo Paulo está falando nesse texto. Só que Paulo não está se referindo a qualquer mesa. Não é a mesa de um restaurante. Não é a mesa de um bistrô. Não é a mesa da sala de jantar da nossa casa. Paulo está falando da mesa do Senhor. Ou seja, ele está falando da celebração da ceia que foi instituída por Cristo. E ao redor dessa mesa, Paulo vai nos ensinar a de fato ter bons modos. Bom, hoje é o nosso culto de ceia, e como eu disse, a mesa do Senhor está devidamente posta diante de nós. Por isso hoje iremos aprender com o apóstolo Paulo como ter bons modos ao participarmos da ceia. Hoje iremos aprender que na ceia do Senhor devemos direcionar o nosso olhar em pelo menos 5 direções diferentes.
as quais são: precisamos olhar para o lado, olhar para o alto, olhar para trás, olhar para frente e olhar para dentro. É assim que devemos nos comportar na ceia do Senhor. Pois bem, em primeiro lugar nós falaremos sobre a importância de olharmos para o lado, porque ceia é comunhão. E permita-me mais uma vez ler o trecho que fala exatamente sobre a importância de olhar para o lado. A partir do verso 17, Paulo diz: mas nisto que agora prescrevo, não posso elogiá-los, porque vocês se reúnem não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo, estou informado de que, quando se reúnem na igreja, existem divisões entre vocês, e eu em parte acredito que isso é verdade. E é até mesmo necessário que haja partido entre vocês, para que também os aprovados se tornem conhecidos entre vocês. Quando, pois, se reúnem no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que vocês comem, porque quando comem, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e enquanto um fica com fome, outro fica embriagado. Será que vocês não têm casas onde podem comer e beber? Ou menosprezam a igreja de Deus e envergonham os que nada têm? Que posso dizer a vocês? Devo elogiá-los? Nisto certamente não posso elogiá-los. Volto a repetir: ceia é comunhão. A ceia não deve ser celebrada de forma isolada, solitária. Não deve ser celebrada de forma individual e egoísta. A ceia do Senhor é um ato comunitário. É um banquete espiritual de comunhão do corpo de Cristo. Portanto, na ceia precisamos olhar para o lado. Olhar para o lado nos fala sobre comunhão e relacionamento. Olhar para o lado é uma metáfora sobre a importância de considerar os nossos irmãos na fé, de se importar com sinceridade com aqueles que caminham conosco. Isso é olhar para o lado. Quando nós olhamos para esse texto escrito por Paulo, é fácil perceber que os irmãos da igreja de Corinto não estavam olhando para o lado. Eles não se importavam uns com os outros. Havia entre eles divisão, havia entre eles egoísmo, havia entre eles desprezo fraterno. E aqui é necessário a gente trazer uma contextualização para esclarecer o nosso entendimento. Na cidade de Corinto, ali no primeiro século, a ceia do Senhor era celebrada juntamente com um grande banquete fraterno, um grande banquete festivo. E esse banquete, naquele contexto, era conhecido como a refeição ágape, a grande refeição do amor. Então, a ceia no primeiro século não era como nos nossos dias, com apenas um pedaço de pão e um pequeno cálice. Havia um grande banquete preparado, havia uma grande mesa posta naquele contexto. Era uma grande refeição comunitária. Ali os crentes comiam, bebiam, repartiam uns com os outros, e ali nesse clima de comunhão eles também celebravam a ceia do Senhor. Então, essa era uma prática comum da igreja apostólica, que infelizmente acabou se perdendo no decorrer da história. Portanto, a celebração da ceia do Senhor no primeiro século acontecia nesse ambiente de refeição comunitária, promovido por aqueles irmãos, aquele banquete festivo. E a pergunta é: quem é que patrocinava toda essa refeição? Será que é o iFood da época? Será que era uma grande empresa do ramo de alimentos que patrocinava esse grande almoço? Não, é claro que não. Quem é que patrocinava? Toda a igreja. Todo mundo. Cada irmão trazia de casa uma porção de alimento para repartir com toda a igreja. Quem era rico trazia mais. Quem era pobre trazia menos. Mas todos participavam. E assim se promovia a grande refeição do amor, a refeição ágape. Então, qual que era a expectativa? A expectativa é que todo o alimento fosse reunido e igualmente compartilhado, de maneira que quem levou muito não iria comer demais, e quem levou pouco não iria
comer de menos. Haveria justiça estabelecida na hora da refeição, na hora da ceia. Mas qual que era o problema da igreja de Corinto? O problema é que os alimentos trazidos não estavam sendo distribuídos e consumidos em conjunto. De acordo com Paulo, cada um comia antecipadamente o que havia trazido consigo. Eles não estavam esperando uns pelos outros. Eles não estavam olhando para o lado. Estavam apenas olhando para o seu próprio prato e para o seu próprio ventre. Era cada um por si e todos por nenhum. E assim manifestava-se de modo chocante as diferenças sociais dentro da igreja, porque na hora da ceia, Paulo diz que uns passavam fome e outros se embriagavam. Meus irmãos, havia uma divisão entre ricos e pobres dentro daquela igreja, uma igreja de Jesus. De um lado, os ricos se isolavam e comiam à vontade das finas iguarias que traziam de casa. Naquele contexto, o vinho era uma bebida cara e os ricos bebiam vinho ao ponto de ficarem embriagados. E do outro lado ficavam os pobres, que mal tinham condições de levar alimentos, e por isso alguns passavam fome naquele ambiente de refeição comunitária. Inclusive, vale salientar que naquele contexto, essa celebração ágape era a única oportunidade que uma família pobre tinha de fazer uma refeição digna, de fazer uma refeição de qualidade. Mas isso não estava acontecendo. Não acontecia porque havia divisão, havia preconceito, havia falta de amor, havia egoísmo dentro daquela igreja. E o que me assusta é que, mesmo com todo esse comportamento reprovável, eles ainda participavam da ceia do Senhor como se nada tivesse acontecido. Será que isso também acontece nos nossos dias? Não sei. Mas o apóstolo Paulo reprovou esse tipo de comportamento. Ele disse: não é a ceia do Senhor que vocês estão comendo. Isso pode ser qualquer outra coisa, menos a ceia do Senhor. De forma incisiva, Paulo dá uma reprimenda nos ricos. Ele diz o seguinte: será que vocês não têm casas onde podem comer e beber? Isso é uma pergunta retórica, porque é claro que os ricos tinham condições de comer em casa. O que Paulo estava dizendo era o seguinte: se para você a comida é um fim em si mesmo, então coma sozinho na sua casa. Vocês estão menosprezando a igreja de Deus e envergonhando os que passam necessidade. Então não tem como elogiar vocês. Quando vocês se reúnem, o que era para ser melhor se torna pior. Vocês não estão olhando para o lado, vocês são totalmente egoístas. Olha o absurdo. Após o culto, ali na igreja de Corinto, na Acaia, na Grécia, os irmãos voltavam para casa piores do que quando chegaram. Imagina isso. Você vem para um culto dominical para adorar o Senhor, para ter comunhão com os irmãos, e ao final do culto você volta pior do que chegou. Imagina isso. Misericórdia. Mas infelizmente era exatamente isso que estava acontecendo na igreja de Corinto. Aquelas grandes refeições estavam sendo mais prejudiciais do que benéficas para a igreja, porque muitos manifestavam um comportamento egoísta. Não havia unidade, havia divisão, e pasmem, tudo isso acontecia no ato da celebração da ceia. Olha o tamanho da incoerência. Esse tipo de comportamento feria a comunhão do corpo de Cristo e desonrava o nome do próprio Deus. Aqueles irmãos estavam fisicamente congregados, mas afetivamente segregados. Havia ajuntamento, mas não havia comunhão de verdade. Havia partidos dentro daquela igreja. O que era para ser um corpo virou facção, grupos fechados uns contra os outros. Havia conflito, egoísmo, excessos, havia desrespeito. Portanto, a celebração da ceia estava uma bagunça, estava em total desordem. Por isso, volto a repetir: ceia é comunhão. Ceia do Senhor é um ato comunitário.
a um banquete espiritual de comunhão com o corpo de Cristo. Portanto, eu e você precisamos olhar para o lado. Precisamos perguntar a nós mesmos com sinceridade: será que eu tenho amado os meus irmãos? Será que de verdade eu estou zelando pela unidade do corpo de Cristo, ou eu estou provocando divisões? Será que eu tenho servido os meus irmãos, ou apenas me servido deles? Olha, no ato da ceia devemos olhar para o lado, com amor, com compaixão. Inclusive, precisamos olhar para o lado e nos perguntar: cadê aquele irmão que não está mais aqui? O que aconteceu com ele? Por qual motivo ele não está mais vindo aos cultos dominicais? Será que o meu irmão está precisando de mim? Isso também é olhar para o lado. Isso também faz parte da celebração da ceia do Senhor. Bom, essa é a primeira direção: olhar para o lado. Na sequência do texto, vamos aprender que, além de olhar para o lado, precisamos olhar para o alto. É o que nos ensina os versos de 23 a 25, que dizem: porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vocês, façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto todas as vezes que o beberem, em memória de mim. Isso é olhar para o alto. Olhar para o alto é símbolo de ter os olhos voltados para Cristo. Afinal de contas, a celebração da ceia é cristocêntrica. No ato da ceia, Cristo é o motivo da nossa celebração. Os elementos da ceia apontam para Ele, para quem Ele é e para o que Ele fez. E no texto, o apóstolo Paulo nos mostra alguns motivos que nos ensinam a olhar para Cristo. O primeiro deles é que a celebração da ceia foi um ensino que Paulo recebeu de Jesus. A ceia tem a sua origem em Cristo, porque Paulo disse: pois eu recebi do Senhor. Portanto, a ceia não foi invenção do apóstolo Paulo. A ceia não foi invenção dos demais apóstolos, ou de qualquer outro homem. A ceia foi instituída pelo próprio Cristo, e por isso precisamos olhar para Ele. Além do mais, a ceia do Senhor aponta para a morte expiatória de Cristo. Como eu disse pela manhã, expiatória com X. E o que é expiação? Expiação é o ato pelo qual o nosso pecado é coberto, a nossa culpa é removida, o nosso relacionamento com Deus é restaurado por meio de um sacrifício substitutivo. Porque Jesus, na cruz do Calvário, Ele nos substituiu. Resumindo, a morte expiatória de Cristo nos garante pelo menos 5 benefícios, os quais são: substituição, porque Cristo morreu em nosso lugar; propiciação, porque a ira de Deus, a santa ira de Deus foi satisfeita; reconciliação, porque agora eu e você temos paz com Deus; redenção, porque fomos libertos da escravidão do pecado; e justificação, porque fomos declarados justos diante do Senhor, mediante o sangue de Jesus. Isso é expiação. E a ceia do Senhor aponta para a morte expiatória de Cristo. E não menos importante, nós olhamos para Cristo na hora da ceia, porque a ceia do Senhor é um memorial cristológico. Um memorial cristológico, porque tanto no partir do pão, quanto no beber do cálice, Cristo disse: façam isto em memória de mim. Então, a ceia do Senhor não é sobre o pastor da igreja local, não é sobre os líderes, não é sobre os músicos da igreja, mas sobre o Senhor Jesus. A ceia não é um memorial antropológico, mas cristológico. Não é um memorial sobre o que nós fazemos para Ele,
mas sobre o que Ele fez por nós na cruz do Calvário. Então, nós partimos o pão em memória dEle. Nós bebemos o cálice em memória dEle. Por isso, no momento da ceia, a nossa mente e o nosso coração precisam transbordar de Cristo. Toda a nossa atenção, toda a nossa afeição precisam estar voltadas para Ele. Pois a ceia do Senhor é um memorial cristológico. Portanto, no ato da ceia, nós devemos aprender a olhar para o alto, a olhar para Cristo. Bom, na ceia olhamos para o lado, olhamos para o alto, e na sequência, na ceia também nós precisamos olhar para trás. Uma referência ao passado, uma referência àquilo que aconteceu há mais de 2000 anos atrás. E o verso 26, na sua parte principal, diz: porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor. Eu e você devemos olhar para trás e lembrar que Cristo morreu por nós. Cristo morreu por mim e por você. No momento da ceia, estamos celebrando a morte de Cristo na cruz. E como eu disse pela manhã, parece estranho, a gente está celebrando a morte de alguém. Nós estamos celebrando a morte de Cristo. E esse ponto nos diferencia de todas as outras religiões. Porque geralmente as religiões celebram o nascimento ou o surgimento de seus líderes e senhores. Mas nós cristãos, além de celebrarmos o nascimento, também celebramos a morte do nosso Senhor. Por quê? Porque foi a morte de Jesus que nos deu a vida. Foi a morte dele que nos garantiu vida eterna. E eu vou além, a ceia do Senhor não é apenas celebração, ela é também proclamação. O texto diz que quando comemos o pão e bebemos o cálice, estamos anunciando a morte do Senhor. Portanto, ceia é anúncio, ceia é proclamação. A ceia é uma pregação dramatizada do que aconteceu no Calvário. Para se ter uma ideia, a palavra de Deus pregada é para os nossos ouvidos, mas a ceia do Senhor é uma pregação para os nossos olhos, para o nosso tato, para o nosso olfato, para o nosso paladar. No ato da ceia, Deus está pregando a todos os nossos sentidos a mensagem da cruz de Cristo. Quando participamos da ceia, estamos proclamando que Cristo morreu por nós. O pão partido nos lembra do corpo de Jesus que foi moído e rasgado naquela cruz. E o cálice nos lembra do sangue derramado em nosso favor. Precisamos olhar para trás. E olhar para trás é lembrar do amor que se entregou por nós. E não se trata de uma nostalgia vazia, mas uma memória que reacende a nossa gratidão. É uma santa recordação que ilumina o nosso presente e nos dá concreta esperança de uma glória vindoura. Então sim, nós olhamos para trás. Agora, além de olhar para trás, também olhamos para frente, com referência ao futuro, ao porvir, porque o verso 26 também vai dizer que todas as vezes que comemos do pão, bebermos do cálice, vamos anunciar a morte do Senhor até quando? Até que Ele venha. A ceia nos faz olhar para o futuro. A ceia nos aponta para a segunda vinda de Cristo. E naquele dia, Jesus vai reunir a igreja e celebrar ali de maneira plena o grande banquete festivo do reino de Deus. Naquele dia, Jesus vai fazer isso com alegria indizível, com alegria eterna. Portanto, a ceia nos faz olhar para o dia da vinda do nosso Senhor. Como eu já expliquei algumas vezes, a celebração da ceia ocupa um lugar central entre as duas vindas de Cristo. Porque Jesus veio uma vez, e a Bíblia diz que um dia Ele vai voltar. E no meio dessas duas vindas, nós celebramos a ceia do Senhor, porque a ceia é o elo entre essas duas vindas. A ceia é um memorial da primeira vinda e ao mesmo tempo é uma garantia da segunda.
A ceia nos lembra que Jesus veio e ao mesmo tempo nos garante que um dia Ele vai voltar. E isso gera em nós um misto de expectativa e de esperança. A volta de Jesus é a esperança da igreja. A volta de Jesus é a esperança de cada cristão. Portanto, até quando precisamos celebrar a ceia do Senhor? E a resposta é: devemos celebrar a ceia do Senhor até que o próprio Senhor volte para nos buscar para cear com Ele. Até lá nós cearemos, até aquele grande dia. Então nós olhamos para o lado, nós olhamos para o alto, nós olhamos para trás, nós olhamos para frente com grande expectativa. E por fim, nós também olhamos para dentro. Quero mais uma vez ler com vocês do verso 27 ao 32, que diz: por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. É por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, não poucos que dormem. Dormir aqui é uma referência à morte. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. No ato da ceia, precisamos olhar para dentro de nós. De que forma? Em primeiro lugar, de acordo com Paulo, precisamos, antes de tudo, verificar se estamos participando da ceia indignamente. O verso 27 nos diz que aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Mas o que é que isso significa? Bom, vamos em partes. Em primeiro lugar, entenda algo: todo crente em Jesus já recebeu dignidade para participar da ceia do Senhor. Por quê? Porque a graça de Deus nos alcançou. Nós recebemos graciosamente da dignidade de Cristo sobre nós. Portanto, nesse texto, Paulo não está falando sobre os crentes que são dignos e os crentes que não são dignos de participar da ceia. Não é isso que Paulo está falando, porque todos nós que cremos no Evangelho, pela graça de Deus, recebemos dignidade de participar da ceia do Senhor. E não tem nada a ver com os nossos méritos, é graça de Deus. Ou seja, por nós mesmos éramos indignos, mas a graça divina nos deu essa dignidade. Ponto. Em segundo lugar, já que Cristo nos deu essa dignidade de participar da ceia, do que é que Paulo está falando? Bom, aqui no texto, Paulo está falando sobre o nosso modo de participar da ceia. Porque por mais que eu tenha graciosamente recebido a dignidade de Cristo, eu posso às vezes, por falta de vigilância, estar me comportando de modo indigno. Basta lembrarmos do contexto da igreja de Corinto. Os irmãos haviam se convertido a Cristo, mas estavam se comportando de forma egoísta e partidária. Portanto, a questão aqui no texto não é se eu posso ou não participar da ceia, porque nós devemos participar. É uma ordenância, não tem negociação. A questão aqui no texto é de que modo eu tenho participado. Essa é a questão que Paulo está tratando no texto. Por isso é que Paulo não utilizou um adjetivo no verso 27. Ele não usou um adjetivo para qualificar quem nós somos. Mas Paulo utilizou um advérbio para se referir às nossas ações. Ele disse: aquele que comer do pão e beber do cálice do Senhor indignamente. E como eu disse pela manhã, a palavra indignamente não é adjetivo. Indignamente é um advérbio de modo. E o advérbio de modo é uma palavra que modifica o verbo, ou seja, indica como a ação é feita.
Então, o advérbio indignamente está modificando os verbos comer e beber. Portanto, o foco não é qualificar quem pode ou não participar da ceia. O alvo de Paulo é ensinar como se deve e como não se deve celebrar a ceia do Senhor. Ou seja, nos alertar sobre os perigos de se fazer isso da forma errada. Então, aqui nesse texto, Paulo está falando de crentes na igreja de Corinto, que haviam recebido da dignidade de Cristo, mas que se comportavam de forma indigna. Eles não esperavam uns pelos outros. Eles eram egoístas, partidários, preconceituosos, sem amor. Como nós já falamos, naquela igreja havia ricos desprezando os irmãos mais simples. Uns se embriagavam, enquanto outros passavam fome. Havia gente participando da ceia com o coração cheio de amargura e rivalidade, ou seja, isso é participar da ceia do Senhor indignamente. Portanto, se você participa da ceia, mas é alguém egoísta, se você participa da ceia, mas é faccioso, conflituoso, não vive em comunhão com a igreja, e ainda despreza os seus irmãos mais simples, você está comendo e bebendo de forma indigna. De acordo com Paulo, você está se tornando réu do sangue e do corpo de Cristo. Ou seja, você está se colocando ao lado daqueles que um dia crucificaram e zombaram do nosso Senhor na cruz. Resumindo, a graça de Deus nos deu dignidade, mas eu e você temos que vigiar para não nos comportarmos de forma indigna diante da mesa do Senhor. Esse é o primeiro ponto, de olhar para dentro. Na sequência, no verso 28, Paulo fala sobre o princípio do autoexame. Ele diz que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Autoexame. Ceia não é lugar de autoconfiança. Ceia é lugar de autoexame. Por isso precisamos olhar para dentro de nós. Olhar para dentro é perguntar: como está o meu coração em relação aos meus irmãos? Será que eu tenho zelado pela comunhão da igreja? Será que existe dureza e amargura em meu coração em relação aos membros do corpo de Cristo? Será que eu tenho vivido de modo egoísta e distante da comunidade de fé? Será que temos amado uns aos outros assim como Cristo nos amou? Por isso, repito, ceia não é lugar de autoconfiança, mas de autoexame. Autoexame é você investigar o seu próprio coração, é fazer um sincero juízo de consciência, e analisar como anda a saúde da sua vida comunitária, a saúde da sua vida compartilhada, os seus relacionamentos de fé. E aí, de acordo com o texto, depois de todo esse autoexame, aí então você come do pão e bebe do cálice. Ah, pastor, mas e se na hora que eu for examinar a mim mesmo eu encontrar algum pecado? Ué, gente, você é crente, você lê a Bíblia, o que você tem que fazer? Se arrependa, criatura. Se arrependa dos seus pecados e participe da ceia. Porque eu escuto algumas pessoas: não, essa semana, hoje eu não vou participar da ceia porque essa semana eu briguei com a minha esposa. Ah, não vou participar da ceia porque eu pisei na bola no mês passado e tal. Se for assim, eu acho que ninguém vai cear na igreja, gente. Pelo amor de Deus, se arrependa e participe da ceia. Porque o verso 28 não está dizendo, olha, que cada um examine a si mesmo e deixe de participar da ceia. Não é isso que o texto está falando. Ele diz: examine a si mesmo e assim coma do pão e beba do cálice. E também já disse aqui muitas vezes, examine a si mesmo e esse é uma conjunção coordenativa aditiva. Então é uma partícula que une duas orações, onde a segunda é um complemento da primeira. Então eu vou me examinar, encontrei alguma coisa errada, eu vou me arrepender, e depois o que é que eu vou fazer? Eu vou comer do pão e vou beber do cálice. Entenda uma coisa, a ceia do Senhor não é facultativa para quem nasceu de novo. Eu acho engraçado algumas pessoas movidas pelo legalismo religioso, com um ar de espiritualidade, rejeitam a ceia do Senhor.
já são batizadas, nasceram de novo, aí o diácono vem com a bandeja, ela fala assim, hoje não. E acha que está sendo espiritual de fazer isso. Não, hoje eu não vou cear. Passei a vez. E eu sei que geralmente algumas pessoas deixam de cear porque cometeram algum pecado. E ali, na hora do pecado, essas pessoas estão debaixo de condenação, de acusação, estão debaixo de culpa. Pessoas que ainda não entenderam o que é a graça de Deus. E elas deixam de participar da mesa do Senhor. Mas a pergunta que eu faço é, o que essa pessoa está esperando para se arrepender? O que ela está esperando? Porque a Bíblia nos ensina que em Jesus está o perdão dos pecados. Ou seja, tem gente que prefere ficar no pecado do que se arrepender de verdade e participar da mesa do Senhor. Prefere o pecado. Volto a repetir, a ceia do Senhor não é facultativa para quem nasceu de novo. A ceia do Senhor é uma ordenança. E se você não se submete a ela, você está em desobediência. Porque lá no fundo você não quer se arrepender de verdade de algum pecado. E prefere desobedecer a Cristo. Porque ordenança é ordenança. Não tem como falar, Jesus, hoje eu não vou obedecer. Hoje eu não quero, tá bom? Ah, é ordem, mas não estou muito afim. Eu sei que tu é Senhor, mas hoje não. Hoje não, mês que vem. E às vezes o que está na sua cabeça é que, não, eu preciso viver um mês inteiro em santidade. E deve mesmo, você tem que viver em santidade. Mas você está achando que vai poder participar da mesa pelo seu esforço. Isso é justiça própria. Você não está confiando na graça de Deus. Está confiando na força do seu braço. Onde você alimenta uma ideia religiosa de que, não, esse mês eu sou digno de participar da ceia. Não, e esse mês eu não sou digno de participar da ceia. Ei, nós não éramos dignos. O que nos deu dignidade foi o sacrifício de Cristo na cruz. Não tem a ver com os seus acertos e erros. É graça e favor de Deus sobre nós. Portanto, se você tropeçou, se você pecou, se arrependa do seu pecado. Peça perdão a Deus. Peça perdão a quem você ofendeu. Libere perdão para quem te feriu. Busque reconciliação. E coma do pão e beba do cálice. E além do mais, no texto, a partir do verso 29 e 30, Paulo diz que precisamos discernir o corpo. Ele disse, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. É por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, não poucos que dormem. O que significa discernir o corpo? Aqui no texto, Paulo está falando de dois corpos. O primeiro é o corpo físico de Cristo. O corpo que foi moído e por amor a nós foi traspassado naquela cruz. Contudo, há um outro corpo que precisa ser discernido, que é o corpo místico de Cristo, ou seja, a igreja. A igreja. Então discernir o corpo é saber o que estamos fazendo ao comer do pão e beber do cálice. É ter consciência do que representa a ceia do Senhor. É ter consciência de quem nos tornamos a partir do sacrifício de Jesus. Discernir o corpo é saber que agora somos irmãos uns dos outros e filhos de um mesmo Pai. Somos membros interligados de um mesmo corpo espiritual no qual o cabeça é Cristo. Nos dias de hoje, Cristo só existe de forma física e concreta neste mundo através do seu corpo, que é a igreja. E esse corpo não pode estar dividido. Então, quando você vem para a ceia, mas despreza o seu irmão, quando você vem para a ceia e faz acepção de pessoas, quando você vem para a ceia e guarda rancor e mágoa em seu coração, você está participando da ceia sem discernir o corpo. Você está participando de forma indigna. E esse pecado espiritual produz consequências físicas. Paulo diz, eis a razão, porque há muito entre vocês fracos, doentes e não poucos que dormem. Ou seja, esse é o juízo que você atrai sobre si, quando não aprende a discernir o corpo. Se você participa da ceia sem discernir o corpo, você come e bebe juízo para si.
Se você despreza os seus irmãos em seu coração e participa da ceia, você come e bebe juízo para si. Você está profanando algo santo. Você está desdenhando da obra de Cristo na cruz do Calvário. Por isso precisamos olhar para dentro de nós. Porque é muito fácil nos tornarmos especialistas em examinar a vida alheia. Mas nem sempre é fácil examinar a nós mesmos com sinceridade. Porque se a gente fizer isso, a gente sabe que vai acabar encontrando alguma coisa desagradável. Existem crentes que se comportam como detetives religiosos, dedicados a vigiar a vida dos outros, mas ao mesmo tempo são incapazes de reconhecer os próprios pecados. Por isso a ordem do apóstolo Paulo é que cada um examine a si mesmo. Ou seja, aprenda a olhar para dentro, investigue o seu coração, analise a sua própria vida, examine, verifique se você tem participado da mesa do Senhor de modo digno, se você tem discernido o corpo de Cristo, se você está de fato vivendo em comunhão, se você tem amado as pessoas assim como Jesus te amou. Verifique se você está se movendo debaixo de reconciliação, compaixão, misericórdia. E se porventura nesta noite você não estiver vivendo nada disso, o melhor momento para você mudar é agora. Não é semana que vem, não é mês que vem. O melhor momento para você mudar é agora. Precisamos enfrentar os nossos pecados com rigor. Então nessa noite, se preciso for, se arrependa diante de Deus. Se preciso for, se reconcilie com seus irmãos. Se preciso for, peça perdão, libere perdão, mas não deixe de comer do pão e beber do cálice. Porque quando você está doente, você não pode deixar de tomar o remédio. E da mesma forma, um cristão que tropeçou, ele precisa de arrependimento. E consequentemente também precisa comer do pão e beber do cálice. Porque você não deve fugir da ceia por causa do pecado. Você precisa fugir do pecado por causa da ceia. A ceia do Senhor é um instrumento de restauração. A ceia é a oportunidade de nos voltarmos para Deus, de nos voltarmos uns para os outros. A ceia do Senhor nos restaura, nos dá esperança. A ceia do Senhor é um banquete que nutre o nosso coração. Então não deixe de comer do pão e beber do cálice, porque se trata de uma ordem do nosso Senhor. Mas faça isso de modo digno. Não faça de modo egoísta. Não faça com o coração endurecido. Não faça com mágoa e ressentimento. Faça com temor e tremor. Faça isso de coração arrependido, quebrantado, reconciliado. Faça isso consciente de que somos membros de um mesmo corpo. O corpo de Cristo. E Ele é o cabeça. Eu concluo esse sermão dizendo que, mais uma vez, na ceia do Senhor, devemos direcionar o nosso olhar em todas essas direções. Precisamos olhar para o lado, porque ceia é comunhão com o corpo de Cristo. Precisamos olhar para o alto, porque a ceia é cristocêntrica. Precisamos olhar para trás, porque foi a morte de Jesus que nos deu a vida. Precisamos olhar para frente, pois o Cristo que morreu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia e um dia voltará em glória. Nós iremos ceiar, até que o Senhor da ceia venha nos buscar para poder ceiar com Ele. E não menos importante, precisamos olhar para dentro e sondar como está o nosso coração em relação ao corpo de Cristo. Comer do pão e beber do cálice sem consciência de comunhão é mero ritualismo. Você só está enchendo o seu estômago com uma pequena fração de alimento. A ceia do Senhor é uma refeição em família. Nós esperamos uns pelos outros. E o Senhor dessa família deseja que os seus filhos amem uns aos outros e cuidem uns dos outros. Portanto, a ceia é a mesa do Senhor. E nós precisamos de bons modos. Precisamos de ter bons modos diante da mesa do nosso Pai Celestial.